Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista Sincera, Economia Sem Enrolação. Esse vídeo é o mais importante de 2021, talvez até o vídeo mais importante que eu já fiz, porque eu falarei sobre dois assuntos. Primeiro, o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. E segundo, diante disso, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Casos reais, com o meu dinheiro, com os meus investimentos, o que eu estou fazendo. Então, esses dois assuntos são importantíssimos já para o segundo semestre. Portanto, eu vou falar aqui sobre esses temas, mas me deixa aqui antes nos comentários. Se você me encontrasse na rua e eu te perguntasse qual ação ou fundo imobiliário eu preciso ter na minha carteira, o que você me diria? Então me deixa aqui nos comentários o nome de uma ação ou de um fundo imobiliário que de repente ninguém está entendendo, não estão olhando, mas eu preciso ter na minha carteira. Me deixa o nome então de um ativo e domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram esse livro Pai Rico, Pai Pobre, mais um caderno do canal, mais as nossas bolachinhas de chopp, então um sorteio triplo. Mas para concorrer me deixa aqui nos comentários qual ação ou fundo imobiliário eu preciso ter na minha carteira. O fundo ou ação mais citada é óbvio que eu farei vídeo. Então sem enrolação, bolsas mundiais em alta, né, com todo o plano americano, a gente vai falar sobre isso. Aqui no Brasil o mês foi positivo e depois começou no negativo. Então, primeiro falando de Brasil, a vacinação está correndo, nós somos o quinto no mundo em número de doses, teremos mais 30 milhões de doses, né? A gente sempre conversou isso, que o Brasil tem uma estrutura de vacinação, depois falaremos também sobre a Europa. Óbvio que todo mundo queria mais vacina, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, está fluindo, está acontecendo a vacinação e isso vai ter um impacto aí provavelmente depois de agosto, setembro, mas temos sempre confusões políticas. Então, no mundo inteiro, eles estão lidando só com a pandemia, a maior parte dos países, e aqui a gente tem essas confusões, troca de ministro da Defesa, troca de generais. O que isso pode ocasionar? Ou uma instabilidade, ou o contrário. O governo se compôs ali com o centrão, não estou discutindo política aqui, estou discutindo economia. E aí as reformas podem sair. Mas será que nós teremos outras trocas? Será que o Paulo Guedes vai ficar com toda essa história do teto dos gastos, possibilidade até de causar um risco fiscal e essas pessoas serem punidas lá na frente? O que está acontecendo? A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo. Porque quando a gente abre a mídia tradicional, dizem que o governo está tentando dar um golpe. Só que, porra, o governo vai dar golpe porque ele já está lá, entendeu? Ao mesmo tempo, é óbvio que está acontecendo alguma coisa. A gente não pode, vou tapar meus olhos aqui que eu não quero enxergar. Não. Então, a mídia não reporta para a gente o que está acontecendo. São loucos, né? Que tem um golpe, não sei o quê. Do outro lado, o governo também diz que está tudo bem. Se tivesse tudo bem, não estaria trocando todo mundo. Então, o cidadão comum, normal, brasileiro, que acorda, trabalha, precisa pagar a conta como nós, a gente fica zonzo, que cada um fala uma coisa e os dois estão mentindo, né? A gente não sabe o que está acontecendo por enquanto. Então, será que Paulo Guedes fica? Será que Paulo Guedes sai? Quais são os cenários que a gente tem? Eu sempre trabalho um cenário pessimista, um cenário otimista. Podem sair as reformas. Qual a pior coisa que pode acontecer aqui para a gente no mercado financeiro? O governo começar a querer fazer aquela história de influenciar na Petrobras, influenciar no Banco do Brasil, mudar as regras de saneamento, essas empresas sofreriam muito. Por outro lado, se o governo fez uma composição com o centrão, como muitos estão falando, as reformas vão sair, a questão política vai acalmar, teremos uma queda do dólar e com isso a inflação vai cair, porque a Selic está subindo, mais a queda do dólar. Então assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer no Brasil. Já vou falar sobre investimentos. Então, esse é o nosso cenário. Além das confusões do Covid, né, de toda a doença, a gente tem esse tumulto político. A vacinação, ao contrário do que estão falando, está indo muito melhor do que a maior parte dos países, tá? Já no mundo, nos Estados Unidos, tivemos a notícia de um investidor que causou um prejuízo de 50 bilhões. Esse número aqui já aumentou, já li gente falando que pode chegar a 100 bilhões de dólares. Vocês veem, né? Fundos alavancados e tal. E se nós tivéssemos 2 ou 3 casos desse aqui, isso poderia ter até um risco sistêmico. Na Europa, eles estão com um problema na vacinação. Tá vendo isso aqui? Ó? A Europa revê roteiro de vacinação após fracasso inicial. Então todo mundo está falando como se o Brasil tivesse um lixo.
Isso é péssimo, porque as pessoas já estão deprimidas. A gente já está enfrentando o problema que é real dessa doença. É real, tá? Não vamos viajar que não está acontecendo nada. É real. Mas além da gente enfrentar a doença, a gente enfrenta pessoas que querem sempre o pior. Então, quando os Estados Unidos vacinou 1 milhão de pessoas num dia, colocaram lá, Biden vacina 1 milhão, esperança. Quando o Brasil vacinou 1 milhão de pessoas num dia, ninguém falou nada. Ah, novo clipe da Anitta. Porra, cara. Sabe, o Brasil precisa curar todas essas feridas e de um pouco de esperança também. Então, quando tiver notícia ruim, fala. Mas quando tiver notícia boa, fala também. Tá? Então, a Europa está muito mal. Em Nova York, lá nos Estados Unidos, foi aprovado o uso da cannabis. A gente aqui foi um dos primeiros canais a falar sobre isso. Eu tenho um vídeo explicando, vou deixar em algum lugar aqui, como você pode investir. Eles estão vacinando, estão correndo com a vacinação, mas é óbvio, os laboratórios, boa parte são americanos, eles estão colocando todas as vacinas lá. Eu já li que os Estados Unidos têm 100 milhões de doses sobrando. Pensa se fosse o Trump, que essas 100 milhões de doses iam estar xingando ele de tudo quanto é nome, que ele não envia para lugar nenhum. Parece que agora o Biden vai começar a enviar para alguns países. Deveria, né? Não faz sentido um país ficar com 100 milhões de doses sobrando enquanto outros países não tem. Mas os Estados Unidos estão correndo e isso já começou a dar resultado em criação de empregos. O que eu acredito que vai acontecer? Em todos os países isso vai se repetir. Então, vacinação, criação de emprego, novos negócios, né? O Biden também está querendo lançar um pacote para aumento de impostos sobre os mais ricos. Isso dialoga com a base deles. A gente já sabe que não dá certo, né? Os ricos vão fugir, vão dar um jeito de mover isso, acaba prejudicando a classe média, mas está todo mundo em love com o Biden. E isso não é ruim também, porque por mais que eu não goste dele, é o que eu disse, toda hora notícia negativa no mundo só atrapalha, porque a gente já tem o problema real da doença. E a mídia querendo causar tumulto em todos os lugares é pior. Então, que a gente tenha um pouco de esperança, tá? Quais são os prós e contras desses pacotes que o Biden está fazendo, de trilhões e tudo mais? Isso vai movimentar a economia agora, mas lá na frente, óbvio que vai ter uma crise horrível com toda a dívida que está sendo criada. E o que eu estou fazendo com os meus investimentos diante de todo esse cenário? Bom, para mim, investimento tem a ver com timing, tá? As coisas mudam, acontecem, por mais que eu tenha 90% seguro dos meus investimentos e 10% gerando, eu sempre tenho que entender o timing real das coisas. E o que eu acredito que vai acontecer no mundo? Presta atenção aqui, tá? Eu criei uma linha do tempo, eu acho que a gente vai continuar tendo a vacinação, que isso vai dar certo, eu estou com muita esperança, estou otimista num futuro melhor. Depois, mais pacotes de estímulo, recordes das bolsas e aí sim, inflação e risco da dívida com estouro da bolha. Então, esse é um cenário que a gente tem que navegar. Até chegar em inflação e risco da dívida, dá para a gente ganhar dinheiro. Lembrem-se, o canal aqui fala sobre investimento. Então, não adianta, por exemplo, alguns economistas, alguns até que eu respeito, vai ter uma crise, vai ter uma crise. Os caras estão falando há 5 anos. Nesses 5 anos eu já ganhei muito dinheiro. Aí quando tiver a crise o cara acertou o caramba. Investimento tem a ver com timing também. Então eu acredito nessa linha do tempo. Em relação às ações, o que eu estou comprando? Eu estou comprando pagadoras de dividendos. Porque se a situação do Brasil melhorar, elas vão melhorar o faturamento, melhorar a estrutura, pagar mais dividendos, o mercado vai ficar de olho. Se a situação piorar, são as últimas ações a serem abandonadas e as primeiras que se recuperam. Então, parte do meu caixa que eu estou utilizando para compra de ações está sempre focado ali nessas ações pagadoras de dividendos. E eu sempre posto no meu Instagram, não é nenhuma dica de investimento, recomendação, mas eu posto todo dia que eu faço uma compra lá no meu Instagram. Depois eu vou até fazer um vídeo melhor sobre essas pagadoras de dividendos, mas tem muita opção bacana ainda para a gente trabalhar. Em relação aos fundos imobiliários, ainda temos ótimas oportunidades, sempre tomando cuidado, porque quando a gente olha aqui a lista dos que mais pagaram dividendos, tem fundos pagando mais de 10%, mas são fundos que eu não gosto. O que eu estou fazendo? Eu vou esperar, eu comprei alguma coisa, mas eu vou esperar essa próxima alta da Selic, acho que alguns fundos vão cair, eu vou me posicionar melhor. Então, ações pagadoras de dividendos. Estou comprando fundos imobiliários, só aqueles que estão dando uma oportunidade muito clara. Assim que sair a próxima alta da Selic, eu vou entrar mais forte. Ouro e prata tiveram uma queda,
tá? Então também estou de olho, não fiz novos aportes, mas o ouro que chegou a $2.000 já está $1.730. A prata está longe do topo histórico da crise de 2008, que foi lá em 2011. O topo, ele subiu um pouco, caiu, mas eu acredito que nós vamos ter aí em algumas semanas ou meses uma ótima oportunidade para entrar no ouro. Muita gente ficou me perguntando quando estava $2.000, vale a pena, vale a pena, vale a pena, agora as pessoas querem vender. Porra, não faz sentido. Eu prefiro comprar o ouro a $1.700, $1.600 do que esperar ele subir de novo. Então assim, ouro e prata, sim, eu tô de olho e sou comprador assim que tivermos uma oportunidade. Outros fundos que eu andei comprando ETFs foram ETFs de cannabis e ETFs da Índia, MJ, IOLO e INDA. Foram 3 ETFs que eu fiz aportes para o longo prazo, tá? Não é coisa para agora, eu estou investindo nisso, independentemente se vai vir crise, piorar, melhorar, são ETFs que eu quero carregar. 2 de cannabis e 1 da Índia. Criptomoedas nem se fala, Paris Hilton postou aí, todos os artistas famosos estão entrando nessa onda também de colocar os olhos, esse laser aí, eles querem colocar isso até que o Bitcoin atinja $100.000, ou seja, a gente está numa hype, Ethereum disparou 178% no ano, nas máximas, então cripto eu continuo super otimista, vou fazer um vídeo separado, tá? Mas eu fiz novos aportes, estou mantendo a situação, na realidade eu troquei algumas carteiras lá no meu Instagram, eu vou falar isso melhor, mas para a gente resumir, eu estou otimista com a vacinação, a não sei que deu um problema numa vacina específica, tá? Mas se não tivermos problemas, eu estou otimista com a vacinação no mundo, acho que as coisas vão reabrir, acho que todo mundo vai fazer pacote econômico, acho que o Brasil vai reabrir, vai estar muito melhor que a Europa, se vocês querem saber, porque vocês viram que eles não estão conseguindo vacinar na nossa velocidade, e aí a gente pode ter um boom aqui no Brasil no segundo semestre. Depois, obviamente, que nós teremos uma crise com toda essa dívida que vai ficar, tá? Mas investimento é time, e por isso que a gente tem que fazer a coisa certa na hora certa, tá? E não esqueça de me deixar aqui nos comentários qual ação você me indicaria para comprar se você me encontrasse na rua. E domingo que vem eu sorteio esse livro Pai Rico, Pai Pobre, mais um caderno do canal, mais as nossas aí, ó, as nossas bolachinhas de chopp. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.